Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e a Malu me chamou para vir aqui no canal dela contar um pouco sobre a minha experiência com o au pair. Eu vou ser au pair daqui a alguns dias, inclusive se vocês quiserem me seguir, a Malu vai deixar o meu arroba do meu Instagram para vocês me acompanharem. E, bom, au pair, esse negócio, esse intercâmbio maravilhoso que a gente ama tanto, não foi minha primeira opção de au pair. Apesar de eu estar embarcando na semana que vem, na real, meu negócio começou há muitos anos atrás. Em 2017 eu tava terminando a faculdade e você sabe, né, quando você tá naquele sangue de ai, quero fazer alguma coisa, depois da faculdade, não sei o quê, a primeira coisa que você pensa é o intercâmbio. Só que eu fui pesquisar as opções e tava tudo muito caro, eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra bancar nada, e tinha a opção de au pair. Na época não fazia sentido fazer au pair, porque eu estava muito na vibe de fazer algum intercâmbio para estudar, para melhorar meu inglês, para aprender alguma coisa nova, sabe? Estudante de faculdade, sabe como é, né? Aquele ar aspiracional, assim. Mas eu cheguei aí naquela época em duas palestras, uma da Experimento e uma da Cultural Care, aqui em São Paulo. E, assim, gostei e tal, mas na época eu precisava de CNH e eu tive um problema com a minha CNH, então eu ia precisar tirar de novo. Enfim, ia ser um pouco mais longo processo. E acabei deixando pra lá. E olha quem está pagando a língua agora, não é mesmo? Depois que eu terminei a faculdade, fui efetivada no trabalho, algumas coisas aconteceram na minha vida, mas eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa fora. E depois que eu terminei a faculdade, depois de um tempo, assim, um ano que passou mais ou menos, eu olhei e falei, cara, o programa de au pair agora faz sentido, sabe? Porque eu já tava a fim de uma experiência diferente, eu tava com uma outra ideia. E aí, voltei a pesquisar, né? Fui atrás do quê? De vídeos no YouTube sobre o au pair. Obrigada, Priscila Sanches. Eu revirei todos os vídeos que tinha sobre histórias, experiências, como é o processo, o que precisava. E aí, mentalmente, assim, eu já comecei a juntar tudo que precisava. Então, eu ia precisar de dinheiro, primeiramente, né? Porque apesar de ser um intercâmbio muito barato, ainda é uma grande quantidade de dinheiro para uma pessoa jovem sem conseguir pagar sozinha, então eu precisava juntar dinheiro, tirar CNH, e eu queria fazer um check-up completo, né, ver se eu precisava fazer alguma coisa em relação à saúde, enfim. E aí eu comecei esse processinho lá para 2018 e tal, e foi indo, acabei tirando CNH, né, e já tava me planejando para me inscrever no programa quando eu pegasse minha carteira definitiva, porque eu sabia que tinha aquele lance, né, da PID durar só o tempo da carteira e tal. É, e aí tirei passaporte, que eu não tinha passaporte na época, acabei indo atrás de exames médicos, tive que fazer uma cirurgia nas amígdalas, então foi ótimo você ter visto isso antes. Fiz tudo isso e tal. E já tava planejando para começar o meu processo de au pair em 2020. E sim, passou muito tempo, porque juntar dinheiro é uma arte, não é mesmo? Mas você precisa de dedicação para isso. Então eu tava planejando para começar em 2020. Começou 2020, janeiro, eu tava de férias, então eu falei, férias não, né? Em fevereiro eu ainda tava me recuperando da cirurgia que eu tinha feito em dezembro, então eu tava lá meio assim, né? Carnaval, não sei o que, eu vou deixar pra março, porque eu sabia que a Cultural Care, que era uma das minhas duas opções de agência, era Experimento ou Cultural Care, a Cultural Care fazia promoção em março. Era a tradição, até antes da pandemia, era a tradição, março e novembro, fazer promoção e você pagava metade do preço do intercâmbio. E aí cara, vai começar março, então eu vou e faço em março, né, de boa, pego a promoção, pago metade, melhor ainda, o resto eu levo em dólar, chuchu, beleza. E aí entrou a pandemia. Eu lembro que eu comecei a quarentena dia 14, e dia 14 de março, e a quarentena oficial em São Paulo começou dia 16 de março. E aí você fica assim, eu fiquei meio assim, eu achei que ia ser tipo H1N1, né? Não sou negacionista nem nada, mas eu achei que era uma coisa mais ia resolver simples, sabe? Não ia chegar ao porte de uma pandemia global de meses e meses e meses, sabe? Não achei que ia chegar tudo isso, achei que isso é só uma coisa igual H1N1, que a gente ia ficar em casa por um tempo e tal, mas que voltou logo.
E aí, no final de março, eu liguei pra Cultura Care, queria coragem. Falei, cara, menina, vai, se mexe. Aproveita que você tá em casa, você vai poder chegar lá e fazer a entrevista online. Que, a partir do momento que entrou em quarentena, a Cultura Care anunciou que tudo isso é online, por enquanto. Então, eu falei, cara, melhor ainda, né? Eu faço entrevista online, no meio do horário de trabalho, tudo beleza, tudo tranquilo. Eu fiz, marquei minha entrevista pro dia 9, eu vou até olhar aqui as datinhas, mas foi pro dia 9 de abril. Fiz a entrevista, foi de boa, tranquilo, por Skype, rapidão. Não lembro quanto foi, na verdade, acho que foi uma meia hora, assim. Mas ela perguntou tudo, perguntou sobre o motivo de eu virar au pair. Eu expliquei que antes não era uma opção, mas que depois se tornou. Não é só pelo dinheiro, mas também pelas ideias que eu tinha de intercâmbio antes, quando eu tava na faculdade, depois. Mas e que fazia muito sentido pra mim também, porque eu já tinha cuidado de criança, desde que eu era adolescente, eu já trabalhava com criança, então fazia sentido. E passei dia 11 de abril, eles me mandaram um retorno falando que tinha passado, e pronto, você tem, normalmente quem sabe, né, quem já aplicou pra Cultura Care sabe que você tem 4 dias pra entregar sua application, aquela correria, porque elas ficam no seu pé, ela entrega. Corri, entreguei o application, deixa eu só checar, dia 20 de abril veio a correção e dia 21 eu fiquei online. Como tava em pandemia e eu continuei trabalhando, não fui demitida, eu tava online, eu tava em home office, tava online, mas assim, eu sabia que tinha parado um pouco o fluxo de famílias, porque au pair que au pair tá em grupo de Facebook e em grupo de WhatsApp, né? Você tá em tudo quanto é canto. Eu sabia que tinha parado, então eu tava despreocupada, tipo, beleza, eu viajo quando acabar, sabe? Eu viajo quando acabar a pandemia, beleza. Nisso eu tinha 24 anos quando eu comecei o processo. A primeira família que entrou, deixa eu só checar, foi dia 11 de maio. Uns 20 dias depois que eu fiquei online. Era uma família de Connecticut, tinha 4 crianças, eram gêmeos de 5 anos e gêmeos de 1 ano. E eu achei estranho, eu cheguei a falar com. Eram 2 pais, e aí a primeira entrevista foi com um dos pais. E eu achei muito estranho, porque você ouve as entrevistas que são incríveis, que são legais, que os pais perguntam sobre você, um monte de coisa. E na verdade eu achei estranho até o sistema que era pra cuidar das crianças, eles iam contratar mais uma au pair, e aí ia ser. Um au pair cuidava de um gêmeos numa semana e depois cuidava de outros gêmeos outra semana. E eu achei muito estranho isso. E também não gostei do jeito que o pai só falava da rotina, não me perguntou nada sobre pessoal, sobre mim. Perguntou, e também passou vagamente sobre o que eu sabia cuidar de criança, sabe? Eu achei meio assim, descartei. Aí a gente chegou a entrar uma outra família da Virgínia, por indicação da LCC, mas eles saíram antes de eu aceitar a conexão. E aí entrou, dia 16 de maio, entrou uma família, que foi a família que eu fechei o match. Era uma família também com 4 crianças, era um kid de 5, uma kid de 3 e gêmeas de 1 ano. A diferença é que eles eram de New Jersey, e que todas as crianças ficavam fora o dia inteiro. Então, as crianças mais velhas iam pra escolinha e as 2 crianças mais novas, as gêmeas, né, elas ficavam no daycare. Então, perfeito, ia trabalhar até 30 horas por semana, ia ter final de semana livre em Nova York com carro, pelo amor de Deus, né? Em Nova York não, mas era New Jersey, assim, tipo, era literalmente meia hora de centrão Nova York. Eu achei incrível, adorei. No Skype, gente, eu amei a família, assim, eu amei demais. Fiz 2 Skypes e a gente fechou o match dia 21 de maio, então um mês depois que eu fiquei online, eu já fechei o match. Tranquila, com a paz e consciência, porque tinha muitas meninas que ficavam falando, eu conversei com 30 famílias antes de fechar o match, conversei com 50 famílias, nunca fecha com a primeira família, e não sei o que. Só que, cara, você sente quando é pra ser, né? E se for dar merda, gente, vai dar merda com a primeira família ou a 20ª família, sabe? Fechei o match, beleza. Os Estados Unidos fechou as fronteiras pro Brasil. E aí o consulado fez uma nota falando que não ia mais emitir vistos enquanto a fronteira estivesse fechada. Nossa, gente. Assim, eu tinha conseguido um visto, se não me engano, para julho. E aí eu fiquei, tipo, muito chocada. Eu fiquei, assim, achando que ia dar certo, né? Eu achei que eles iam fechar por 2 semanas só. Só que não foi a realidade, a gente sabe, né? E aí, fiz a semana de treinamento. Nessa época, a semana de treinamento tava online.
E aí corri pra fazer, se não me engano, eu fiz em junho mesmo. E a minha sorte é que eu tinha tirado férias de 5 dias, bem na semana da semana de treinamento. E foi incrível, porque foi realmente necessário, porque não dá pra fazer mais nada quando você tá no treinamento online, é muito puxado. Eu fiz porque a Cultura Care tava tentando, e eu acredito que outras agências também estavam correndo com o processo das outras meninas, porque assim que abrisse as fronteiras, a gente podia ir, né? E aí, tá. Chega no final de junho, visto cancelado. Aí vou marcar. Marquei pro final de setembro. Nisso, quando chegou junho, que eu fiz a semana de treinamento, eu já contei pra minha chefe e eu tinha pedido demissão, mas ela falou assim: ah, não, vai ficando, né? Vai ficando até você ter uma data mais concreta, porque ela era muito mais realista que eu, ela tava percebendo que o negócio ia durar muito mais. Vai ficando, e aí quando você tiver alguma coisa mais concreta, você sai. Beleza. Fui ficando, fui ficando. Aí cancelou o visto de, acho que foi agosto, né? Aí cancelou, consegui marcar pra novembro, aí consegui adiantar pra outubro, e aí cancela, cancela, cancela. Foi isso. Essa família ficou comigo até julho deste ano. Isso foi ano passado. Aí eu fechei, completei os 25 anos ano passado. Eles ficaram comigo, a gente ficou junto com a conexão até julho. Por quê? Chegou julho, no começo de julho eu vi que algumas pessoas estavam indo pra Colômbia tirar visto. E aí eu cheguei e comecei a pensar em cogitar, porque eu queria chegar antes dos 26 anos. Só que assim, é um gasto, gente. A Colômbia é muito caro, a América Latina toda tá em crise, então o câmbio tá doido. Tá tudo muito caro. Eu ia, óbvio, pedir ajuda pra eles, mas assim. E a agência também não indicava tirar fora, a agência Cultural Care não indicava, eu liguei pra eles, falei assim, olha, tem essa opção, não eles não estão me forçando nem nada a cogitar, eu que tô pensando em levantar essa possibilidade pra eles. O que vocês acham? A agência falou, olha, pode ir, mas você vai sozinha, eu tô nem aí com você. A gente te garante o processo aqui, não lá fora. Aí foi momentos de reflexão, eu também, na época eu tava com um problema de saúde, que eu tinha descoberto porque eu ia refazer meu formulário médico, né? Já preparada pra ir pra Colômbia. Aí descobri que eu tava com um negocinho, aí eu fiquei meio assim, e aí eu gostava muito da família, e eu sabia que eles iam precisar de verdade de alguém a partir de setembro. Não ia ter como esperar, não ia ter como ter contratempo. Então eu fui e desfiz o match. Eu conversei com eles, perguntei o que eles achavam, que assim, eu expliquei, olha, eles também não se sentiam confortáveis em me mandar pra Colômbia. Então, assim, foi assim, eu também não tava muito confortável, não tinha nenhuma menina ainda que tinha ido, tinha dado aprovado. Eu acredito, se não me engano, quando eu falei, né, com a família, tinha uma menina que tinha passado na Colômbia e o visto tava com processo administrativo. Então, eu não tinha certeza ainda que ia dar certo. Era muito arriscado, era outro país, era outro idioma, eram outras regras, outras culturas, muito mais dinheiro investido. Uma coisa que a gente não tinha certeza. E como eu considerava muito a família também considerava muito, estava um pouco preocupado com essa questão de tirar visto fora, a gente resolveu desfazer o match. Não foi uma questão deles, foi real minha, mas a gente desfez. E eu já coloquei na minha cabeça, falei, cara, eu vou só em julho de 2021, sabe? Junho, julho, vou pegar férias, só vou nessa época, agora eu também desencanei. Então começou a entrar famílias no meu perfil, porque eu voltei a ficar online. O bosta me ligou, perguntando se eu queria continuar com o programa, se eu queria cancelar, se eles me devolveriam dinheiro. Eu fiquei tipo, amadas, claro que não. Eu paguei o match com a promoção, então não compensaria eu pegar o dinheiro de novo e fazer o processo em outra agência, gente. Não fazia sentido, porque o câmbio tava muito caro, o câmbio tá muito caro e eu paguei um valor muito baixo. E aí, beleza, me colocaram online. Eu não queria falar mais com as famílias e também só caía famílias com newborn pra mim. E aí eu fui lá e cancelava, assim, desfazia a conexão sem nem falar com elas. Até que eu sabia que se eu ficasse fazendo isso, a agência ia me cobrar. Eu sabia. Então eu aceitei uma família de São Francisco, porque eu aceitei realmente uma que eu olhei e falei assim: olha, há um potencial. Eram duas mães, e eram três crianças velhas, assim, acho que era uma de 7, uma de 10, uma de 11, e havia um newborn em São Francisco, e eu achei da hora, assim, legal, o schedule, o fato das outras crianças serem mais velhas, então eu ia cuidar muito mais do newborn, enfim.
Mandei e-mail, isso foi no começo de setembro, e aí até o final de setembro não me responderam. Depois me responderam falando que já tinham fechado com outra au pair, mas que se desse alguma coisa errada, eles iam voltar a me considerar. Isso a gente nem chegou a se falar, mas beleza. Entrou uma família do Texas, no começo de outubro. Entrou uma família do Texas e eu aceitei. Mas eu aceitei só nessa neura de, vou treinar o inglês, vai. Vou aceitar só pra treinar o inglês. Por quê? Eram 3 crianças. Uma de 2 anos, uma de 1 ano, e ia ter um newborn chegando em novembro. Eu falei, cara, tudo pra uma au pair só. E de cara, na entrevista, eles já viraram pra mim e falaram, olha, a gente costuma pagar hora extra pra nossa au pair, ela topa, né? A gente tem uma babá de confiança, mas a gente precisa de alguém pra ficar à noite, a gente paga quase todos os dias e ela prefere ficar. E aí eu fiquei pensando, cara, o schedule já era puxado, já eram tipo 9 horas por dia, imagina ficar mais umas 2 horas com as crianças. Era um schedule puxado. O lugar era ok, a casa era maravilhosa, os pais eram muito legais, assim, literalmente não foi por causa dos pais, foi por causa das crianças. E do horário de trabalho também. Assim, dava pra viver também, mas eu não tava afim de fazer muita extra. Eu tô com outros objetivos, com o objetivo de curtir, sabe, de estudar, enfim. E aí eu cancelei. Mas foi meio triste, porque realmente eles pediram match. E aí eu tive que recusar, eles pediram match. Mas, assim, cara, eles eram muito legais, os pais eram muito legais, houve uma super uma conexão, entendeu? Se fosse pra uma só criança, cara, ia ser ótimo. Mas beleza, como meu pai diz, né, tudo que fosse pra ser será. E aí, entrou dia 18, essa família que eu fechei o match. Essa família do Colorado, 2 crianças, um menininho de 6 anos e uma baby que vai fazer 1 ano em janeiro. E aí eu mandei e-mail, a gente trocou alguns e-mails, se chamou no WhatsApp. E aí no dia 20, no dia 21 de outubro, indiferente a data, mas é isso. A gente se conversou, a gente fez uma call pelo WhatsApp. E, cara, foi incrível, a gente ficou muito tempo conversando. Eu adorei a energia da mãe. E aí, no meio da call, apareceu o menino, eu conversei com o menino e adorei. Aí apareceu o pai, eu conversei com o pai. E aí, cara, sabe, é o que que as meninas falam, é de feeling. E aí, não foi assim, não foi uma coisa que igual a da primeira família de New Jersey. Eu não sei se é porque aquele lá foi meu primeiro match, e aí eu tive, tipo, toda a emoção. Dessa vez foi uma emoção, mas não foi aquilo tudo. Eu tinha uma questão também com a cidade, porque assim, o schedule ia ser incrível, eu ia cuidar das crianças na semana, ter carro, a casa é incrível, tudo legal, os pais são legais, mas o problema dessa vez era a cidade. Fica 3 horas de Denver, fica bem nas montanhas mesmo. E aí a cidade é muito pequena, e eu sou de São Paulo, então, sei lá, a cidade grande pra mim é tudo. E aí ela pediu match depois da call, algumas horas depois da call ela pediu match. Eu aceitei, mas eu não aceitei no perfil. Eu só fui aceitar no perfil depois que eu conversei com a antiga au pair. Eles já tinham tido uma antiga au pair. E, cara, a gente passou mais de 1 hora conversando. Eu e a au pair, a gente fez uma call e eu passei mais de 1 hora conversando com ela. Ela me contou sobre tudo, sobre a família, sobre o lugar, sobre as experiências que ela teve, coisas que ela indicava, coisas que ela falava pra mim tomar cuidado. E falou muito bem, falou que a cidade é pequena, mas que eu vou me acostumar, que por perto tem cidades boas pra fazer coisas e que é super tranquilo. E, cara, eu moro longe das coisas também. Eu acho que falar com ela me deu a certeza de que eu queria mesmo fechar, fechei. E é isso. Aí, tá, fechei o match, veio a saga do visto. Por quê? Tava tudo fechado ainda. E a única opção de você tirar visto aqui no Brasil era tirando o visto emergencial, o NIE. E a minha hosta, ela é terapeuta, e ela tava cuidando majoritariamente de casos de pacientes que tiveram Covid. Ela falou, vamos tentar. E é tipo, meu Deus, eu só queria ir depois de novembro. Porque tem o Black Friday, eu tava trabalhando, minha chefe não sabia mais que eu tava tentando, né, ser au pair, pra ela eu já tinha desistido da ideia.
E aí eu falei, cara, eu não quero ir antes da Black Friday. Parece bobagem, gente, mas é muito real, eu não queria ter ido antes. E aí ela fez a carta, e ela perguntou pra Cultura Care, tinha um formulário pra ela fazer lá, pra poder pedir o NE. Ela preencheu, ela me mandou, e aí eu fui e mandei pro consulado. E aí o consulado me respondeu falando que eu precisava mandar só com 30 dias antes da minha viagem. Eu queria viajar, a agência tinha dito que daria pra viajar em 16 de dezembro, que era o último embarque da agência para os Estados Unidos. E aí eu mandei, tipo, bem no comecinho de novembro. E aí eles não toparam, eles falaram, ó, me manda o seu DS, eles mandaram um e-mail pra mim falando, ó, me manda o DS, me manda a carta da família, né, tudo mais, que a gente adianta a sua viagem, o seu visto. Só que só nos mande 30 dias antes da viagem. E aí eu tava lá aguardando, linda e plena, já tinha pedido 10 pra agência, tava lá aguardando no começo de novembro, linda e plena, tudo ficar pronto, pra poder mandar no dia 16 de novembro o e-mail com as coisas que eles pediram pra adiantar a entrevista do visto. Acontece que, na semana anterior, lá pro dia 10, eu tava lá conversando com a Malu, com umas amigas e tal, e tentando lá, entrando no site do agendamento de visto pra tentar adiantar a data, apareceu uma data pro dia 16. E eu cliquei, em São Paulo, que era onde eu precisava. Cliquei e foi sucesso. Foi sucesso, consegui, meu Deus, pânico, precisava pegar o DS, precisava trocar o DS 160, porque tinha trocado de família e tudo mais. Foi uma correria, mas eu fiquei feliz de ter conseguido. E aí eu fui no consulado, passei uma manhã inteira entre casa e consulado, mas deu tudo certo, visto aprovado. E aí vem a parte em que eu viajo, né? Dia 9 de dezembro, porque depois que eu consegui o visto e eu peguei o passaporte e subi na plataforma, Boston contacta minha hosta e fala, olha, a gente vai conseguir adiantar ela uma semana, você pode receber ela uma semana? Pode, e aí estou indo adiantada. Então é isso, eu acho que tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Se eu tivesse viajado ano passado, e tivesse ficado em casa por um bom tempo durante a quarentena, eu teria surtado, sabe? Eu não teria aproveitado meu intercâmbio de forma alguma. Seria muito triste porque eu teria perdido um momento muito mágico da minha vida que eu tô me planejando há muito tempo. Mas ainda bem que deu certo de ir agora, que as coisas estão melhorando. Tudo bem, tem a variante, mas tomara que a variante não contamine o mundo, assim como foi a Covid. E espero também que as coisas não se fechem, assim. Mas agora eu tô em 26 anos. Era a idade que eu queria estar voltando. Mas é a idade que eu tô indo. Estou mais paciente, eu acredito que a pandemia, né, ela me fez mais paciente. Então, talvez se eu tivesse ido naquela época, eu teria ficado muito ansiosa e tudo mais, mas eu tô bem paciente. Eu espero voltar no canal da Malu daqui uns meses, contando a minha experiência de como tá sendo o au pair. E toda essa saga aí de quase 2 anos de processo pra virar um au pair, que sirva de aprendizado pra vocês também. Tudo que tem que ser, será. Calma. A gente vê nos vídeos, assim, das meninas que, tive 100 famílias no meu perfil e tudo mais. Cara, cada processo é diferente, cada perfil é diferente, cada menina é diferente, cada família é diferente. Então, é difícil a gente usar isso como base, sabe, do que é certo e o que é errado. Pode ser, mas pode não ser também, sabe? Só confia. É isso, um beijão. Obrigada, Malu, pelo espaço. E espero ver vocês em breve. Me sigam no Instagram.